Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras notícias do Mengão Queridão, nesta quinta-feira, dia 24 de agosto de 2023. Nesse vídeo aqui, eu quero falar para vocês sobre a proposta do Zenit para o Pedro, quero falar também sobre uma reviravolta que pode estar acontecendo no River Plate, no caso, o Nicolás de la Cruz. Também quero falar para vocês sobre mais um treinador que a diretoria rubro-negra está considerando para assumir o Flamengo em 2024. Como vocês sabem, eu já falei para vocês de Carlos Carvalhal, mas também pinta agora um segundo nome. À medida que a gente vai apurando, a gente vai trazendo para vocês. Polêmica envolvendo o nome do Vitor Hugo agitou as redes sociais nesta noite, nesta madrugada de quarta para quinta-feira. E também eu vou repercutir com vocês o treino do Mengão Queridão nesta última quarta-feira. Aliás, já vamos começar logo por aí. Nesse final de semana, o Flamengo enfrenta a equipe do Internacional de Porto Alegre. Ontem, pela primeira vez, nós só tivemos uma ausência durante todo o treino. Guilherme Varela. Varela com problemas no joelho, vai fazendo o tratamento convencional, ou seja, o tratamento sem a intervenção cirúrgica, e ele está indo no Ninho do Urubu todos os dias, inclusive aos finais de semana, para poder adiantar o seu tratamento, para poder fazer o seu retorno o mais breve possível. Varela sabe que não pode ficar parado, tanto por conta de perder espaço no Flamengo, quanto de perder visibilidade para poder deixar o clube rubro-negro na próxima janela. Davi Luiz, que era outro que vinha fazendo metade dos treinos com a equipe principal e metade dos treinos fazendo atividades em separado, desta vez treinou durante todo o período com um grupo de jogadores. O que isso quer dizer? Que Davi Luiz está apto a jogar contra o Internacional de Porto Alegre nesse final de semana, dependendo apenas da decisão de Jorge Sampaoli. O Mengão Queridão deve jogar aqui, em Cariacica, o jogo contra o Atlético Paranaense. Só para você se localizar, o Mengão Queridão joga agora com o Internacional de Porto Alegre no Maracanã, e aí o Maracanã fecha, fica interditado até o retorno do Flamengo próximo ao jogo da Copa do Brasil. O Flamengo faz o jogo das finais da Copa do Brasil 17 e 24 de setembro. Na próxima segunda-feira, dia 28 às 14 horas, a CBF realizará o sorteio para o mando de campo das finais da Copa do Brasil. Voltando à questão do Flamengo jogar em Cariacica, o Flamengo joga no Engenhão contra o Botafogo, e depois o Flamengo enfrenta a equipe do Atlético do Paraná, muito provavelmente aqui em Cariacica. John Testor, dono do Botafogo e do Lyon, ofereceu o Engenhão para o Flamengo poder jogar na mesma data, mas o Flamengo ainda não deu o retorno para o dirigente botafoguense, que tem os olhos crescidos e bem arregalados para Vitor Hugo. O meia rubro-negra é visto pelo John Testor como um jogador que se assemelha muito com as características de Lucas Paquetá e tem grande interesse em levá-lo para o Lyon. Por isso, essa facilidade toda que o John Testor coloca sempre para o Flamengo. Na verdade, John Testor e Rodolfo Landim têm muita afinidade, sendo que uma vez até Rodolfo Landim o permitiu entrar no Ninho do Urubu para conversar com o João Gomes, numa tentativa de levá-lo lá para o Lyon. Bom, mas falando em Vitor Hugo, ele esteve envolvido numa polêmica no final desta quarta-feira e início de madrugada de quinta. Um perfil no Twitter descobriu fotos antigas do Vitor Hugo no Facebook, onde sugeria que o atleta era vascaíno. Fotos com camisas, declarações e acabou espalhando isso nas redes sociais. Obviamente que vocês sabem que nas redes sociais tem todo tipo de pessoa com todo tipo de pensamento e muitos criticaram o atleta até o ponto dele ter que trancar seu Facebook. Na verdade, ele desativou o seu Facebook. Eu pergunto para vocês, vocês veem algum mal em algum atleta do Flamengo um dia ter torcido para o Fluminense, para o Botafogo ou para o Vasco, como parece ter sido o caso do Vitor Hugo? Coloca aí nos comentários. Depois de desativar o Facebook, Vitor Hugo pediu a esse perfil no Twitter que apagasse as fotos, porque
Cada um pensa de uma maneira e o pessoal hoje está muito violento. Poderia acabar trazendo problemas físicos para o Vitor Hugo e para alguns de seus familiares. Particularmente, eu não vejo problema nenhum se o atleta no passado torcia para outra equipe e agora joga pelo Flamengo e honra o manto sagrado. Não tem como a gente exigir que todo mundo que joga no Flamengo seja 100% Flamengo. O que a gente pode exigir é profissionalismo e respeito com o manto sagrado. Honrar o manto sagrado, o Vitor Hugo sempre honrou. Então, se um dia ele foi vascaíno, se hoje ele é vascaíno, pouco me interessa. Me interessa é que ele honre o manto sagrado e respeite as cores e a tradição rubro-negra. E isso, indiscutivelmente, o Vitor Hugo sempre fez. Ou estou errado, nação? Coloca aí nos comentários o que vocês pensam a respeito dessa situação, desse imbróglio todo envolvendo o Vitor Hugo, tá? Nação, seguinte, até agora a famosa proposta pelo Pedro não chegou ainda às mãos de nenhum dirigente rubro-negro. Nos últimos dias, tem se falado da tal proposta de 133 milhões de reais que o Zenit conversou com o staff do Pedro para poder entregar ao Flamengo. Até agora a tal proposta não apareceu e o Flamengo não tem a mínima vontade de negociar nenhum jogador do elenco rubro-negro nesta reta final. O Flamengo espera poder manter o elenco todo, até para evitar algum tipo de polêmica, até para evitar uma crise ainda maior do que que já se instalou dentro do Mengão. Então o Flamengo pode sim negociar o Pedro, pode negociar o Léo Pereira, pode negociar o Fabrício Bruno, mas só na janela do ano que vem, quando o Flamengo tiver condições de realizar a contratação de jogadores para substituir aqueles que porventura o Flamengo negociar para sair. Hoje, se sai um Léo Pereira, o Flamengo não teria condições de buscar no mercado externo alguém para suprir essa carência. Se sai o Pedro, não tem como buscar no mercado externo algum jogador para suprir a saída do Pedro. A Fabrício, mas tem o mercado interno. Sim, sabendo da necessidade, todo mundo no mercado interno vai ficar caríssimo. Então o Flamengo pagaria por um jogador que vale 5, 10 milhões. Por um jogador que vale 10, 20. Porque é a oportunidade do clube de arrancar o máximo de dinheiro do Flamengo. Então a ideia do Flamengo é não liberar ninguém, é não vender ninguém nesse finalzinho de janela, né? O Flamengo deveria debater com a CBF essa questão da abertura da janela e do fechamento dela antes do mesmo acontecer lá na Europa. Deveria sincronizar para poder se proteger de eventuais investidas quando o clube não puder repor. Porque algumas propostas poderiam até ser interessantes. De repente, o Flamengo vender o Pedro por 30 milhões de euros seria interessante desde que ele pudesse buscar na Europa ou buscar no mercado externo, seja ele qual for, um jogador para poder substituir. O grande problema é você vender um atleta agora e ficar com menos um no elenco rubro-negro. Então, aqueles que tratam com a CBF nesse momento, e vamos dar nome aos bois, quem trata com a CBF nesse momento é Bruno Spindel, deveria conversar com a CBF sobre a questão das datas de abertura e encerramento da janela de transferências para que o clube se protegesse. E não é só o Flamengo, não. É Palmeiras, é Atlético, é Cruzeiro, é qualquer clube brasileiro poder se proteger das investidas europeias enquanto por lá estiverem abertas as janelas. E não é só a Europa agora, né? O mundo árabe também está todo assanhadinho. Então, a CBF tem que pensar melhor nessa data aí para poder proteger os seus clubes. Nação, eu não gosto muito da palavra reviravolta porque ela foi muito utilizada para situações que nem sempre condizem com a verdade. Mas a verdade é que lá na Argentina, essa reviravolta pode estar acontecendo com relação a Nicolás de la Cruz. O Aldo Ray tá maluco atrás do Nicolás de la Cruz, que já negou várias vezes 2 propostas da equipe do mundo árabe, porque quer manter a visibilidade e continuar jogando e competindo em alto nível. Com isso, a ideia do atleta é ficar num grande clube. O staff do Nicolás de la Cruz tem estado em contato direto com o Flamengo para atualizar o Mengão sobre a situação do meia uruguaio. A situação é: a menos que pinte uma proposta indecorosa do mundo árabe, daquelas estilo Neymar, ele não deve sair. Veja bem que eu coloquei a palavra deve sair. A ideia é permanecer no River Plate até janeiro.
E segundo o staff do Nicolás de la Cruz, em conversas com o presidente do River Plate, Jorge Brito, eles já comunicaram ao Flamengo que o River tende a abrir negociações com o Flamengo a partir de dezembro, se não conseguir vender o Nicolás de la Cruz para fora nesta janela. Vale lembrar que a janela tem mais 6 dias aberto. Depois desses 6, 7 dias, acabou. Não tem mais nada. E aí o River terá que cumprir com a palavra e negociar o Nicolás de la Cruz em janeiro. O que pode afastar o Flamengo do Nicolás de la Cruz a partir de dezembro, janeiro? Se uma equipe europeia vier atrás do meia uruguaio. Se uma Fiorentina, uma Udinese, um La Coruña, sei lá, se uma equipe média da Europa vier atrás do Nicolás de la Cruz, aí sim o Flamengo pode tirar o cavalinho da chuva, que dificilmente o Flamengo conseguirá contratar o atleta. Mas isso não aconteceu até agora. Em todos esses anos, nunca aconteceu. Quando aconteceu, ele se lesionou, perdeu o bonde da Europa. Então, o Flamengo, a partir de dezembro, poderia abrir negociações com o River Plate, porque, segundo o staff do atleta, o River estaria mais maleável a aceitar uma proposta e não somente negociar o jogador ou esperar que seja depositado o valor da multa. Mas o staff do atleta também avisou ao Flamengo que vai ter que melhorar a proposta que o Flamengo fez anteriormente de 8 milhões de euros. Por 8 milhões de euros não haverá conversa. O Flamengo terá que melhorar um pouquinho os valores para o River Plate poder abrir as negociações. Eu não vejo o Nicolás de la Cruz hoje como reserva do Arrascaeta. Eu vejo ele como sendo titular no lugar do Everton Ribeiro, jogando ao lado de Arrascaeta. Não tem como hoje o Nicolás chegar no Flamengo e sentar no banco de reservas, o que é uma evolução daquilo que já se pretendeu no passado. Eu sei que vocês estão de saco cheio de ouvir de Nicolás de la Cruz, mas o fato é que ele é o grande alvo do Flamengo para ser a grande contratação do início de 2024. Vocês ainda acham que o Nicolás de la Cruz pode ser esse jogador que vai começar a resolver os problemas de reformulação do elenco do Flamengo? É jovem e joga em 5 posições. Para mim, cracaço de bola que resolveria ou iniciaria a resolução dos problemas do Mengão queridão. Bom, o Flamengo também está avaliando nomes para assumir o comando da equipe a partir de janeiro de 2024. Carlos Carvalhal é muito bem avaliado no Flamengo, já ganhou Copa de Portugal em cima do poderoso Benfica de Jorge Jesus, foi muito recomendado por Jorge Jesus, mas não é a única opção da diretoria rubro-negra. O Conselho de Futebol do Flamengo, mesmo sabendo de uma grande rejeição por parte da torcida rubro-negra, estuda o nome do técnico Tite, ex-seleção brasileira, ex-Corinthians, ex-Grêmio, ex-Internacional de Porto Alegre, para assumir o comando do Flamengo em 2024. Tite, no momento, espera uma oportunidade para poder dirigir um clube na Europa, mas já conversou muito com o Rodolfo Landim, visitou inclusive o time do Flamengo no Mundial de Clubes no início desse ano, lá no mundo árabe, conversou com o Gabriel, porque muita gente fala que Tite e Gabriel não se dão bem. Tite conversou com o Gabriel lá no Mundial de Clubes, quando teve no vestiário do Flamengo. Todos entenderam a brincadeira do Gabigol, inclusive o Tite. Eles não têm nenhum problema, Gabriel e Tite, mas há rejeição da torcida rubro-negra. Caso o treinador esteja livre no mercado assim que terminar a temporada do Flamengo, há uma possibilidade muito grande, sim, dele receber o convite para vir treinar o Flamengo. Isso tudo ainda está em fase de avaliação por parte do Conselho Rubro-Negro. Mas BAP, Valim, Rodolfo Landim, Diogo Lemos gostam do nome do Tite. E é um nome que o Marcos Braz também gosta e acolheria. Eu nem sei se eu pergunto para vocês se vocês gostariam de Tite no comando do Flamengo, porque eu tenho certeza da resposta da imensa maioria. Mas eu vou perguntar. Você gostaria de Tite no comando do Mengão queridão? Coloca aí nos comentários. Nação, a nossa coluna no dia deve sair hoje, tá? Ontem o pessoal do TI do dia teve um probleminha e por isso não tivemos como iniciar a coluna ontem, mas devemos começar hoje, tá? Eu tô com um problema muito sério na minha vista, por isso eu não consegui gravar todos os vídeos ontem, mas hoje, aconteça o que acontecer, a nossa programação vai estar normal e, se Deus quiser, a vista vai melhorar. Tô enxergando perfeitamente, só tá ardendo muito,
doendo muito e muito avermelhado. Mas vai sarar se Deus quiser. A programação está normal. Às 11 horas teremos o Enquanto a Bola Não Rola no Fla Nação VP. Às 14, vídeo no Verdade Vermelho e Preto. Às 16, vídeo aqui no Resenha Rubro-Negra. E às 20 horas, a nossa live no Verdade Vermelho e Preto. Tamo juntos, nação. Tenham todos vocês uma excelente quinta-feira. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Mengo, 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 mengo.